Flávio Dino toma uma decisão que pode destruir o Brasil. E o alvo principal dessa história pode ser justamente os bancos que atuam aqui no país. Vamos até mostrar aqui, não sei se vocês pensaram a mesma coisa que eu pensei, mas quando eu vi essa notícia da decisão do ministro Flávio Dino, a preocupação que eu tive foi justamente com as ações do Banco do Brasil. De cara, eu já pensei, putz, o que vai acontecer com as minhas ações ali do Banco do Brasil, logo agora, né, que com essa queda, estou aproveitando as oportunidades para aportar mais, né, diminuindo meu preço médio, e do nada vem essa pancada aí do STF, que já era esperado, na verdade, né? Olha só, o que diz aqui, ó. Magnitsky, o Dino decide que leis estrangeiras não se aplicam a brasileiros no Brasil. O magistrado não menciona em sua decisão a recente imposição, né, de sanções ao ministro Alexandre de Moraes, também do STF, pelo governo dos Estados Unidos, com base na lei Magnitsky. Então ele não está nem mencionando isso aqui, mas ó, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou em uma decisão judicial tomada nesta segunda-feira, dia 18, ontem, que cidadãos brasileiros não podem ser afetados em território nacional por leis e decisões estrangeiras tomadas por atos que tenham sido realizados no Brasil. A decisão de Dino atende a um pedido do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, para que municípios brasileiros não possam propor ações na justiça de outros países. Alguns municípios moveram ações no exterior por causa de desastres de mineração, como o de Mariana, em 2015, e o de Brumadinho, em 2019. O magistrado não menciona em sua decisão a recente imposição de sanções ao ministro Alexandre de Moraes, também do STF, pelo governo dos Estados Unidos, com base na lei Magnitsky, aprovada no Congresso norte-americano. No entanto, a decisão indica que Moraes não pode sofrer no Brasil as consequências de penalidades impostas por Washington. Então, o que está acontecendo aqui? O Flávio Dino pegou um caso lá de Mariana, né, de Brumadinho, que aconteceu em 2015, através de um pedido lá do IBRAM, e ele está querendo trazer esse caso agora para tomar uma decisão que, de certa forma, vai acabar blindando os ministros do STF para que leis dos Estados Unidos ou de fora do país não atinjam os ministros aqui. Então, todas as leis, todas as sanções, todas as decisões que forem de fora do país vão precisar do aval da justiça brasileira para poder ser cumpridas aqui no Brasil. Só que isso, de certa forma, acaba sendo uma notícia grave. Ó, o CEO do Bradesco já disse aqui, em uma entrevista, que o Bradesco não discute lei, apenas cumpre, disse CEO sobre a lei Magnitsky. Então, os bancos, inclusive do Itaú também, o CEO do Itaú indica que cumprirá a lei Magnitsky. Mas por que o Banco do Brasil pode ser o principal afetado se essa decisão do ministro Flávio Dino for intencional para blindar os ministros do STF? Porque vamos dizer que essa decisão do ministro Flávio Dino entra em vigor. E a partir de agora, todos os bancos vão ter que respeitar as leis brasileiras e vão proibir os bancos de bloquear contas de cidadãos brasileiros aqui no Brasil. Isso vai acabar gerando uma retaliação dos Estados Unidos. Só que o Banco do Brasil, especificamente, por ser uma estatal, por ter ações, 50% das ações do governo, o banco ele vai se sentir obrigado a respeitar as decisões e os interesses do governo. O Brasil está tomando uma decisão que só países como Rússia, China, Cuba acabam tomando, que é criar leis que dizem ser para proteção da soberania nacional. Mas na prática, o que pode acontecer? Já existem outros casos no mundo em que isso aconteceu. Olha esse caso aqui da chinesa que foi punida e precisou viver somente com dinheiro em espécie. Aqui, ó, essa executiva aqui, que trabalhava lá em Hong Kong, ela recebia um salário anual de $672 mil por ano, né? E ela sofreu a sanção da lei Magnitsky e passou a receber o dinheiro dela, todo o dinheiro em espécie. Ou seja, nem os bancos da China, que é um dos países mais fechados do mundo, concordaram em respeitar a lei chinesa, né? Eles preferem atuar respeitando a lei Magnitsky, a lei dos Estados Unidos, que é o país que tem os maiores sistemas financeiros do mundo,
Então, todos os bancos do mundo inteiro utilizam sistemas americanos. Em 2020, a então chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, revelou que, devido às sanções impostas com base na Lei de Autonomia de Hong Kong, em alinhamento com os princípios da Lei Magnitsky, passou a viver exclusivamente com dinheiro em espécie. Lam, que recebia equivalente a 672 mil anuais, dólares, contou que enfrentou dificuldades para manter relações financeiras, já que até mesmo os bancos locais se recusaram a oferecer serviços a ela. Então passou a armazenar parte do seu salário em pilhas de dinheiro dentro de casa, após perder o acesso à sua conta bancária. Então, o que acontece? Os bancos não vão deixar de operar, fazer negócios com dólar, né, fazer transações internacionais, atender clientes no mundo inteiro, deixar de lucrar bilhões de dólares por causa de uma lei nacional. Os bancos vão preferir 1000 vezes arcar com a responsabilidade de responder à justiça do país do que brigar com os Estados Unidos. E no caso do Brasil, os bancos vão preferir responder para a justiça brasileira do que deixar de fazer negócios em dólar e fazer transações com o mundo todo. E além disso, os Estados Unidos têm um sistema que é o SWIFT, que é o principal sistema financeiro utilizado para fazer transações internacionais entre países. Só que a preocupação com o Banco do Brasil vem por quê? Tipo, os principais bancos como Santander, Itaú, Bradesco, eles são bancos privados. Mas se caso o Brasil venha quebrar, né, acontecer o Brasil virar uma Venezuela, os bancos vão pegar suas coisas e vão sair do Brasil, vão operar em outros países. Já o Banco do Brasil, por ter suas ações do governo, 50% das ações, e ela ter que respeitar as decisões do governo, pode ser muito mais impactadas do que os outros bancos. E essas sanções também já aconteceram com outros países e outros bancos. E o que aconteceu? Teve um caso do banco francês que foi multado em 9 bilhões de dólares por desobedecer a lei dos Estados Unidos. Então, o banco BNP Paribas, que é um banco francês, ele foi penalizado por ignorar as sanções dos Estados Unidos. Ele foi obrigado a pagar uma multa bilionária e não tem como correr, né? Os Estados Unidos, eles são donos dos principais sistemas financeiros do mundo. O banco BNP Paribas, principal instituição financeira da França, foi obrigado a desembolsar 8,9 bilhões em multa em 2014 devido ao descumprimento de sanções estabelecidas pela Lei Magnitsky, atualmente utilizadas pelos Estados Unidos para sancionar o ministro Alexandre de Moraes. A penalidade imposta pelo banco francês decorreu da realização de operações que contrariaram embargos norte-americanos dirigidos a Cuba, Irã e Sudão, países submetidos a sanções internacionais. As transações consideradas irregulares ocorreram entre 2004 e 2012, somando 30 bilhões de dólares. Para evitar o julgamento do Tribunal dos Estados Unidos, o BNP Paribas aceitou pagar multa, ainda foi impedido de realizar determinadas transações em dólar, além de ser forçado a dispensar 13 integrantes do seu quadro envolvidos nas infrações. Então, para você ver a força que os Estados Unidos têm, a influência que os Estados Unidos têm nos bancos, né, na atividade financeira no mundo todo. Só que o que acontece, galera? A gente sabe que notícias ruins vão vir sempre, né? Acontecem notícias ruins em toda a história do Brasil e no mundo. Crises já aconteceram bastante no país, né? Teve a crise de 2008, teve o governo militar, teve o governo Dilma. Só que os bancos estão sempre aí, lucrando. Mas a verdade é que é nas crises que surgem as oportunidades. Ah, Rodrigo, você está falando agora que crise é coisa boa, então. Não estou falando isso, mas se você investe pensando no longo prazo, as crises podem te fazer você encurtar esse caminho de se tornar um milionário, de multiplicar seu patrimônio. São nas crises, né, que os ativos perdem valor, e aí quem tem caixa para aproveitar essas oportunidades, tem disciplina e paciência, e não se desespera, né, com as quedas, são essas pessoas que vão colher os frutos depois. Até vou olhar aqui, ó, hoje é dia 19, eu vou olhar se já teve alguma influência nas ações do Banco do Brasil essa notícia. Ó, na verdade, assim, o Banco do Brasil, ela teve a queda. Aí a gente está aportando, eu estou aportando aqui, aportei todas as quedas. Cada oportunidade que eu estou tendo, eu estou comprando um pouco. Aí, ontem, dia 18, as ações do Brasil estavam 21,11. Hoje já está começando uma leve queda aqui.
Só que o que eu vou fazer? Eu não vou vender minhas ações. Toda crise passa. Não é a primeira vez, não é a segunda, nem terceira vez que acontece crises políticas no Brasil. Vamos analisar o que vai acontecer, né? Vamos ver o que os analistas falam, o que os CEOs das empresas vão falar, dos bancos. Mas eu vou continuar com minhas ações do Banco do Brasil. Acredito que essa semana aí possa surgir mais oportunidades ainda de compra. O Banco do Brasil é um banco que tem história, um banco que já passou por problemas piores e acredito que seja mais uma oportunidade para a gente estar aportando. Mas é isso, galera. Eu fiz esse vídeo aqui mais para acalmar os ânimos, assim como eu me desesperei um pouco, né? Olhei essa notícia aqui ontem, fui pego de surpresa. A primeira coisa que eu pensei foi as minhas ações do Banco do Brasil, porque agora eu estou aumentando mais a minha participação, meus aportes. Então, é normal que venham essas preocupações. Mas não adianta se desesperar. O Banco do Brasil já passou por crises piores do que essa e acredito que vai passar por essa também, tá bom? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like para ajudar o canal, se inscreva aqui, deixa os comentários, né, se você concorda, se esse vídeo foi interessante para você. E é isso, até o próximo vídeo.